Quando a Bíblia fala de dinheiro, ela não começa falando de números, ela começa falando de governo. E o erro financeiro que quase ninguém percebe não está no banco, está na ausência de direção sobre a própria vida. Hoje eu quero te mostrar um alerta bíblico antigo, mas extremamente atual, que explica por que tanta gente ganha mais e mesmo assim continua perdida. Eu me chamo Thaís Bilialba e aqui falamos sobre rotina, fé e decisões práticas que sustentam a vida e os negócios. Isso aqui não é sobre teoria espiritual, nem sobre técnicas financeiras isoladas. É a união dos dois que constrói a maturidade. E tu sabia que o grande erro financeiro não é gastar demais e nem ganhar de menos, é confundir provisão com direção. Muita gente espera que o dinheiro resolva o que só o governo pessoal pode resolver. Porque quando não há governo, o dinheiro vira compensação, vira segurança, vira muleta emocional. E quando isso acontece, mesmo com renda, a vida continua desorganizada. Em Juízes, capítulo 21, versículo 25 diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Ou seja, o problema não era a falta de recurso, era a ausência de governo. Por isso, cada um decidia por conta própria. Quando não existe governo na vida, o dinheiro não constrói, ele apenas revela e potencializa. Porque quando o dinheiro não cria ordem, ele expõe a ordem que já existe, ou a falta dela. Porque tu até ganha mais, mas não tem clareza de como usar isso com sabedoria. Controla gastos, mas vive controlando centavos, ao invés de tomar decisões para o teu crescimento. Tu sente alívio quando recebe, mas não direção. Ou vive apagando incêndios financeiros, esperando sempre que o próximo mês dê conta do que esse já não deu. Mas isso não é desorganização financeira, é vida sem um governo claro. Vocês ganham um salário para colocar em um saco furado. Naquela época, o povo de Israel tinha voltado do exílio na Babilônia e estava reconstruindo a vida em Jerusalém. Eles tinham uma missão clara, que era reconstruir o templo, o centro da adoração, da presença e da ordem espiritual. E, com isso, reorganizar a nação em torno de Deus de novo. Só que aconteceu uma coisa bem humana nessa situação. Eles começaram e pararam. E aí veio a desculpa clássica que mostra no capítulo 1, versículo 2, que diz: ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Nas nossas palavras hoje em dia, na nossa rotina, isso seria como dizer: agora não dá, depois eu vejo isso. Primeiro, eu preciso resolver as minhas coisas. Ou seja, enquanto o templo estava em ruínas, eles estavam vivendo, como diz no capítulo 1, versículo 4, vocês moram em casas luxuosas enquanto a minha continua destruída. Ou seja, vida pessoal? Ok. Conforto? Ok. Projetos próprios avançando? Ok. Mas e a missão central? Abandonada. Aí entra o diagnóstico de Deus, e que Egeu descreve como um padrão. Planta-se muito, mas colhe-se pouco. Come-se muito, mas não se satisfazem. Bebem, mas não se alegram. Se vestem, mas não se aquecem. Ganham dinheiro, mas ele desaparece. E isso, como tu pode perceber, não é um azar, é frustração estrutural. A expressão saco furado nesse versículo é uma metáfora para esforço sem permanência, trabalho sem fruto, prosperidade sem estabilidade ou movimento sem avanço real. É o famoso eu faço tudo, mas não aparece resultado. Quando o centro da vida está desalinhado, o dinheiro sempre escorre. Já o José do Egito, ele nos ensina como fazer. José discerne tempos antes de administrar os recursos. Ele, por exemplo, cria estratégias antes da crise, governa ciclos, não só o estoque. Quem aprende a governar a rotina antes da abundância sustenta o crescimento quando ele chega. Então agora me responde com sinceridade. Hoje, o que o dinheiro representa para ti?
Segurança? Compensação? Fuga? Ferramenta? Essa resposta revela muito mais sobre a tua rotina do que sobre a tua renda. O programa Focus, ele não começa no dinheiro. Ele começa no governo da vida. Porque quando a rotina é governada, o dinheiro encontra lugar, as decisões ganham peso e o crescimento se sustenta. O link está aqui na descrição para quem precisa estruturar isso com método e consistência. A Bíblia nunca prometeu dinheiro com direção. Ela prometeu provisão para quem aprende a governar a própria vida. Por isso, o erro financeiro não é a falta de renda, é viver sem rei. Te vejo no próximo conteúdo. Bora vencer, bora viver!